É bom lembrar que hoje o Jair Bolsonaro parou de trabalhar às 3h30 da tarde, hein? Está na agenda presidencial dele. Eu logo pela manhã, no jornal Primeira Hora, já mostrei. Parou de trabalhar às 3h30 da tarde. Né? Para mostrar que ele é igual o Lula. O Lula ficou 30 anos sem trabalhar, desde quando chegou no sindicato, como diretor, não como presidente, em 72, até ser eleito presidente em 2002, 30 anos. Coincidentemente, o Bolsonaro também 30 anos sem trabalhar, 1988 até final de 18. Então os dois são ociosos, preguiçosos, nunca trabalharam, né? E consequentemente, quando eu estudei a agenda do Lula, estudei a agenda do Fernando Haddad, da Dilma, do Gedel, do Moreira Franco, Brizola Neto, só para mostrar, né, que eles não trabalhavam. E aí você, através da agenda, vê como é que ele distribuiu o tempo. Isso não é uma coisa, uma bobagem, uma mania de querer ver a agenda. É para mostrar que o agente, o gestor público, não consegue sequer distribuir o seu próprio tempo. Né? E o Bolsonaro é preguiçoso, preguiçosão, né? Não trabalha e está enganando você, a mim não, porque eu sabia quem ele era, né? Então não tem nenhum problema. Bem, mas o preguiçoso, que essa hora já parou de trabalhar, hoje deu uma entrevista que contou com a presença do ministro Augusto Heleno, com o ministro do Meio Ambiente e o Ernesto Araújo. Do Meio Ambiente é o fracassado nas urnas, o Ricardo Salles, que só falava de polícia, de arma, de violência na campanha. É do Partido Novo. Aproveitando a questão, eu gostaria que os dirigentes, João Moedo, do Partido Novo, explicasse o que acha da gestão do meio ambiente do partido do Ricardo Salles, que é de vocês, é do seu partido, né? Ver se é uma gestão liberal, o desmatamento. Seria bom, gostaria muito que vocês me explicassem. Mas vamos lá, nessa quinta-feira, em uma entrevista, que contou com a presença também do Augusto Heleno, o presidente Jair Bolsonaro deu declarações sobre a questão do INPE e do desmatamento. Esse é o tema. INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que por satélite fotografa o território inteiro brasileiro e controla as áreas de desmatamento. O assunto em tela é a Amazônia. Vocês se recordam que ele teve um conflito, o Bolsonaro, com o presidente do INPE, que respondeu de forma altiva, né, como um bom brasileiro a um ignorante como é o Jair Bolsonaro tal. Aí hoje, nessa reunião, que eles estão querendo agora pressionar o INPE, continua com esse objetivo, né? Diz o general Heleno, essa é lapidária, é digna de Sérgio Porto e de Stanislau Ponte Preta. É hilariante. O que preocupa mais aqueles que têm sentimento de brasilidade, que têm um amor pelo país, como todos deveriam ter, é que esses dados prejudicam muito a imagem do Brasil, os dados do INPE. Agora, continua o general Heleno, se fossem dados corretos, era preocupante e seria conveniente que nós não alardeássemos isso e que nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado. Ou seja, o general Heleno que nós imaginávamos, a torcida do Flamengo, né, que ele fosse para o Palácio do Planalto para dar um mínimo de racionalidade, ele é mais irracional que o Jair Bolsonaro. Ele é mais irracional que o Jair Bolsonaro. Olha o que ele está dizendo. Primeiro ele disse que os dados podem ser incorretos. Se fossem corretos, devia escondê-los. É isso que ele está falando. Ele quer por censura. É outro que odeia a Constituição. Meu general Heleno, o senhor ao menos lê, o senhor sabe. Aprendeu a ler, né? Porque o presidente não sabe. O senhor aprendeu a ler. O senhor tem de saber o artigo 220, general Heleno. Vamos discutir um dia eu, senhor? Seria bom, hein? Olha, eu gostaria muito de poder debater com o senhor o Brasil, tendo ao mesmo tempo, o senhor não vai gritar, achar que dá murrinho na mesa, isso daí não me assusta nada. Eu quero ver se o senhor tem condições de discutir o Brasil, né? Quero ver se o senhor não tem condições de discutir o Brasil. Artigo 220, falando para o senhor, bem devagar. Capte a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Qualquer restrição. Parágrafo 2. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O senhor quer censurar os dados? Não pode. Vocês são inimigos da Constituição, hein? Não pode. Não pode, está aqui. Não pode. Eu esperava que o senhor fosse uma pessoa um pouco serena no GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e segurasse até pela idade. O senhor é mais velho, estudou mais, né? Chegou ao topo da carreira, general do Exército, comandou as tropas da ONU no Haiti.
Eu tinha uma expectativa que o senhor podia ser uma voz de serenidade. Infelizmente, o senhor põe fogo no circo. Qual que o senhor disse ainda sobre essa questão? Sendo dados falsos é muito grave. O senhor está acusando o INPE. Esses dados não estão falsos. O senhor está falando uma coisa que é totalmente errada. Sendo dados falsos é muito grave porque isso prejudica o comércio brasileiro, prejudica a imagem do Brasil, nos coloca como grande destruidor no meio ambiente e na humanidade. São imagens que depois ficam muito difíceis de resgatar, isso é que nos aflige, é a falta de honestidade intelectual. O senhor está fazendo uma acusação gravíssima ao INPE. Tenho certeza que o INPE e a comunidade científica brasileira vai responder ao senhor. O senhor está dizendo uma bobagem. Incrível, eu imaginava que o senhor mais velho fosse controlar o Bolsonaro, ao contrário, o Bolsonaro controla o senhor. Não dá para entender, não dá para entender. Aí no meio desse circo todo, que é um circo, entrou o Ricardo Salles. Viu, João Amoedo? Fala sobre ele, estou aguardando. Que é do seu partido, o liberal Ricardo Salles. Entrou no meio da discussão e disse o seguinte, ele voltou a questionar a utilização dos dados para comparar áreas desmatadas mês a mês, alegando que o sistema é um alerta de desmatamento com uma imprecisão temporal. Diz o ministro, Ricardo Salles, vírgula, o liberal, 2 pontos. Salto de 88% de desmatamento não é verdade. Então aquele saldo, aqui nós até com o salto nós conversamos, né, de junho de 19, e diz ele que não é verdade. Então estão acusando o INPE de fraude científica tal. Vamos aguardar. Aí, claro, que depois disso tudo, o Heleno falando essas coisas, o Salles, aí chegou o Bolsonaro. Eles preparam um terreno para o Bolsonaro. Aí entra o Bolsonaro com aquela formação fantástica, aquele estudo, aquela classe, né, aquela educação, né, e diz o seguinte, não quero afirmar, mas uma notícia como essa sobre o desmatamento, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Parece que tem gente interessada nisso, que não é a imprensa, porque o dado saiu lá de dentro do INPE, dos órgãos nossos. Ele acha que o INPE é o órgão dele, e não é um órgão de Estado. Ele não entende a diferença entre governo e Estado. Ele parece uma criança, ele não entende. O INPE é uma estrutura do Estado, não é do governo. O governo passa, o Estado fica, homem. É o cara mais ignorante que já exerceu a presidência da República, é inacreditável, ele não consegue entender. Ele já tem aquela cara, aquele olhar baço da ignorância, né? Você percebe aquele olhar de ignorante. Sabe que quando você fala, tá blindado, não consegue receber a informação? É o Bolsonaro. Então a grande questão, eu estou aguardando agora o recebimento das mensagens, a resposta do INPE amanhã. E tudo isso sobre desmatamento é para favorecer os interesses estrangeiros aqui no Brasil, porque o que está por trás tudo é a chegada dos americanos para continuar destruindo tudo, porque a mineração tem um efeito devastador no meio ambiente, hein? Vocês sabem, efeito devastador. E o intuito é desmoralizar as instituições de defesa no meio ambiente, desestruturá-las. Primeiro você desmoraliza, depois você desestrutura e aí deixa os americanos especialmente entrar e controlar tudo e destruir o nosso país. Esse é o patriota, entre aspas, Jair Bolsonaro. Não precisa nem falar mais sobre o cidadão. Já que eu estou falando sobre ele, só uma observação, que não é nem um tópico, mais uma observação só. Ele falou também do programa Mais Médicos, que agora mudou o nome, e disse uma coisa incrível, que os cubanos que vieram para cá é para organizar grupos guerrilheiros. Eu nem vou aprofundar isso. É de uma idiotia tão grande, dizer que os médicos cubanos vieram para cá para organizar grupos guerrilheiros. Essa eu não tinha ouvido até hoje. É de uma idiotia, porque no grupo do WhatsApp tem esses fanáticos neofascistas, nem esses tiveram coragem de dizer isso que o presidente da República falou. É inacreditável as coisas que ele disse. É inacreditável. Mas isso foi só uma observação, nós poderemos até voltar outro dia sobre esse assunto.